Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Leitura da vida de São José, revelada à abadesa Maria Cecília Bage. José tem dores cada vez mais intensas e diminuem suas forças vitais. Extremamente debilitado e sem suas forças vitais, José não deixava, todavia, de acompanhar Jesus ao trabalho, e ele assim o permitia, para não privá-lo da alegria de sua companhia. José mesmo lhe solicitava: querido e amado Redentor, deixa que esteja contigo, pois estou ciente do pouco tempo de vida que me resta. Anseio desfrutar ao máximo tua companhia enquanto vivo, pois após minha morte, dela não mais disporei, até nos encontrarmos no paraíso, onde nossas almas habitarão juntas, acompanhando também as dos patriarcas que lá se encontram. E Jesus consentia em que ele o acompanhasse. Mas o demônio, nutrindo grande ódio por ambos e não podendo tolerar tanta luz, virtude e santidade, passou novamente a instigar pessoas contra os dois, até mesmo amigos mais próximos. Protegidos por falso manto de compadecimento, diziam que Jesus, agora já bastante crescido, já era suficiente para ganhar seu pão e os dos seus, mas permitia que seu pai, naquelas extremas condições, também trabalhasse e perdesse rapidamente suas poucas forças vitais. Iam à oficina a título de visita majestosa, e lá repreendiam Jesus severamente, afirmando ser mesmo fora de propósito aquela sua permissão para que o santo trabalhasse. Tão enfraquecido e alquebrado estava, e que ele, forte e jovem, deveria, isso sim, trabalhar e mostrar alguma caridade para com seu pai, que tanto havia sofrido e se cansado por ele. Essas atitudes feriam o coração de José e o afligiam sobremaneira, pois não podia explicar-lhes os motivos para não ter que revelar os mistérios todos em que estavam envolvidos. Apenas inclinava sua cabeça e se mostrava humilhado. Jesus de seu lado também ouvia e calava, com fisionomia clara e serena, bela e graciosa. Aqueles corações duros, contudo, não cediam assim tão facilmente. Embora admirando a calma, a tranquilidade e a paciência de Jesus, além daquele seu significativo silêncio, mesmo assim, devidamente instigados, sucumbiam ante as tentações provocadas. Retiravam-se, mas retornavam em seguida para novos ataques, e isso tudo amargurava a existência do santo. Outros, também instruídos pelo demônio, iam à oficina especificamente para lançar suas ofensas, desabafando suas raivas contidas. Lá chegando, todavia, não levavam para frente suas más intenções, pois eram recebidos por ele com cordialidade, graça e amabilidade, com cortesia e demonstrações de afeição. Outros, aproveitando-se dos retiros de Jesus em suas tratativas com o Pai, iam encontrar José sozinho,
e se mostravam muito compadecidos e solidários com sua doença, embora realmente desejassem intrigá-lo com Jesus. Diziam que o menino havia sido mal educado, vagabundo e preguiçoso, se envergonhasse de já tão crescido permanecer por períodos tão longos em casa, sem nada a fazer. Diziam também que ele, José, teria que prestar contas ao Senhor por ter criado aquele seu filho tão perdulariamente, completamente desligado de tudo. Alguns até diziam: vê como ele te trata, agora que estás doente, abandona-te só aqui na oficina, não cuida e nem se importa contigo. Essas palavras calavam fundo no coração de José, que nada mais tinha a fazer que pedir-lhes para que se calassem e não ofendesse a Deus, pois nada sabia sobre as tarefas às quais se dedicava naqueles retiros que fazia. E as pessoas motejavam em resposta: claro, mas toca-te o trabalho enquanto ele perambula por aí. De fato, eram palavras atrevidas, impertinentes, verdadeiramente instigadas pelo demônio, e teriam levado qualquer pessoa à perda de paciência. Não era o caso de José. Nunca se mostrou aborrecido, sofrendo tudo com paciência e amor pelo Redentor que sabia, destinado a muito sofrer, para redimir a humanidade. Em tais ocasiões, renovavam-se suas lembranças sobre os tormentos que Jesus teria, e ele se afligia extraordinariamente. Lá então ter com Maria e lhe contava: querida Maria, compadeço-me de ti. Se o que ouço de mal sobre Jesus já me entristece tanto, que será de ti que também terás de ouvi-las, de vê-lo aflito e angustiado, contestado, perseguido e torturado? Como poderá teu coração aguentar o que virá? Oh, como tua alma será atormentada de dores! Que pena tenho de ti! Voluntariamente daria meu sangue e minha vida para impedir que tivesse que passar por tudo isso, por esses martírios e dores imensas. Maria o ouvia atentamente e dizia que, embora tomada de grandes dores também pelo futuro sofrimento de Jesus, solidarizava-se com ele, embora mais preocupada ainda do que o próprio santo. O consolava com maneiras gentis e carinhosas, falando-lhe de coisas amenas que pudessem animá-lo, como glorificação de Jesus em função dos sofrimentos, sobre a redenção e salvação de todos os que abraçassem sua doutrina e seguissem seu exemplo, e outras coisas mais. E José então se acalmava, pelo menos temporariamente. Quando ele ia em busca de alimentos, pessoas lhe perguntavam sobre o que ocorria com ele, sempre combalido e acabrunhado, abatido e debilitado. E falavam mal de Maria e de Jesus, que não lhe proporcionavam a correta alimentação e que o deixavam trabalhar e cansar-se daquela forma. José tremia de dores e pedia às pessoas que não ofendessem aqueles dois inocentes, dos quais somente recebia benefícios. Sabeis bem que minha esposa e meu querido filho providenciam tudo o que necessito. E muito mais ainda, pois têm comigo todos os cuidados possíveis e imagináveis. Portanto, não faleis deles dessa maneira, que me feris fundo no coração. Sendo Deus que assim deseja, por que deveis culpar pessoas que me cuidam e me atendem?
Com tais palavras, elas se sentiam embaraçadas e confusas, pelo menos algumas delas. Outras, mais obstinadas, não ligavam para as suas palavras e diziam que ele se deixava influenciar pelo amor que lhes tinha, mas que, se observasse mais atentamente, veria que seu debilitado estado decorria apenas da falta de cuidados mostradas por Maria e Jesus. Ele não lhes dava grande atenção e respondia: de tais pessoas recebo todos os cuidados e atenção, além de elas serem minha alegria e felicidade. Pensando de forma diferente, estarei certamente incidindo em erro, e inclinando sua cabeça, deixava-as e seguia seu caminho. Uma vez em casa, perturbado e aflito, era consolado e confortado por Maria e Jesus. Em razão das muitas ofensas que recebia daquelas pessoas, o santo se decidiu não mais deixar-se ver por elas, exceto em extrema necessidade, pensando mesmo até em privar-se da tão querida companhia de Jesus, somente para não vê-las. Essa ausência de Jesus era mesmo muito difícil para ele, mas o temor em ofender ao Senhor fez com que aceitasse pacientemente qualquer acontecimento e permanecia em casa, em retiros e orações, ou em colóquios religiosos com Maria. Com certa frequência, Jesus os procurava para com eles dialogar sobre mistérios divinos, enquanto Maria estava empenhada no preparo de refeição, algo mais substancial para a sua recuperação. José permanecia naquele pequeno quarto onde ocorrera o milagre da encarnação. Refletindo sobre esse acontecimento, chorava e muitas vezes permanecia em êxtases por horas seguidas. Vendo-o nesse estado, Maria se alegrava por ver seu marido tão favorecido de graças celestes e rendia suas graças ao Senhor. Aquele pequeno aposento, antes somente utilizado por Maria, era agora, no final da vida do santo, mais habitado por ele que por ela, pois lá se sentia muito bem. José pediu sua devida permissão para lá habitar de vez, no que ela graciosamente concordou, pois estava ciente do próximo fim dele. Naquele quarto, José tinha todos os motivos para consumir-se em seu amor por Deus, pois o local se mostrava muito atraente para tanto. Sabia bem que lá era tomado de ardentes sentimentos de caridade, e de lá praticamente não saía, a não ser quando Maria o solicitava para tanto, desejando retirar-se para seus habituais colóquios isolados com o Senhor. Em muitas dessas ocasiões, Deus permitiu que ele pudesse, em espírito, vê-la em suas preces, circundada de forte luminosidade. Tais visões eram muito de seu agrado e ele agradecia profusamente a Deus por elas. E enquanto ela ali permanecia orando, ele externamente, ajoelhado, orava também, mesmo porque era aquinhoado com muitas e variadas graças na situação. Durante todo esse tempo, Jesus estava aplicado em seu trabalho, ganhando o necessário sustento familiar. José se afligia vendo em suas tarefas e frequentemente se referia a ele sobre essas suas preocupações. A resposta era de que não deveria preocupar-se com isso, pois ele apenas atendia à vontade do Senhor, que agora sim o desejava. As palavras de Maria também o acalmavam. Também aquelas pessoas maldosas haviam deixado de frequentar a oficina, pois lá somente encontravam Jesus em suas tarefas.
Passaram então a louvá-lo, e quando passavam por lá, não deixavam de admirar sua beleza, dizendo: Felizardo José que conseguiu um filho tão bom. Já foi mencionada a grande capacidade de Jesus em cativar aqueles que se aproximassem. Indo ter com José, este imediatamente lhe perguntava sobre as ocorrências do dia de trabalho, pois se preocupava com aquelas eventuais perturbações. Como filho obediente que era, Jesus lhe relatava os acontecimentos, e José então se desculpava. Deves perdoar-me a ousadia das perguntas. Preocupa-me somente com a possibilidade de pessoas instigadas pelo demônio que possam aborrecer-te com palavras ou ações mais. E como és o grande objeto de meu amor, ficaria amargurado, sabendo que pessoas possam desgostar-te ou ofender-te. Fico, porém, muito alegre em saber que és acolhido e amado por elas. Essas palavras calavam fundo no coração de Jesus, e ele então se externava também a respeito do grande amor que lhe devotava, e de como intercedia junto ao Pai Celeste, para que lhe concedesse suas graças e iluminasse com sua luz para sempre. José tem muitas dores e mostra paciência e resignação. Mais abatido e debilitado que nunca, José enfrentava também grande inapetência, não desejando mesmo alimentar-se em razão das fortes náuseas frente a qualquer tipo de alimento. Para ele só valiam os alimentos espirituais das santas orações e palavras vindas de Jesus. Seu filho, de alguma forma, ainda conseguia que se alimentasse de algo especialmente preparado, em que colocava suas graças e que abençoava. Assim José ingeria parca alimentação, apenas suficiente para mantê-lo vivo. Certa noite, teve fortíssimas dores. Procurou tolerá-las pacientemente e as ofereceu como sacrifício prestado ao Senhor, como pagamento de parte das ofensas que havia feito, que na verdade jamais se havia concretizado. Controlava-se ao máximo para não afligir demais Maria e Jesus, e resignava-se à vontade divina. Maria, ciente de tudo, orava fervorosamente por ele, para que Deus lhe desse forças para suportar todos aqueles sofrimentos, pois os grandes méritos são sempre conquistados à custa de resignação, frente a penas. Ela aguardava ansiosamente a concordância e beneplácitos divinos, para que pudesse oferecer a ele alguma forma de lenitivo para as dores. Recebendo a graça pedida, foi ter com José, acompanhada de Jesus. Quando José os avistou, elevou suas mãos para o alto e agradeceu ao Senhor que lhe enviara os seus objetos de amor. Voltando-se para eles, disse quanto os amava, e assim sentiu-se mais aliviado em suas dores. Embora Maria continuasse a aplicar-lhes com pressas tendentes a aliviá-las também, mostrava grande compaixão por ele, perguntando continuamente como deveria agir para atender aos seus desejos e necessidades. Ele, bastante confortado com aquela atenção, dizia que sua presença já bastava para sua melhora, assim como a de Jesus, e de fato parecia mesmo melhor em sua presença. Entretanto, quando se afastavam, seu estado piorava e as fortes dores retornavam. E ele não ousava pedir que não deixasse, só se abandonava completamente aos desígnios divinos, dizendo:
Se o Senhor desejar que melhore, seja confortado e consolado, com certeza dará instruções nesse sentido. Mas se sua vontade for de que permaneça em aflições, ordenará contrariamente. Seja qual for a forma escolhida, que seja feita a sua vontade, e eu estou preparado para cumpri-la. E ambos permaneciam ao seu lado, até que as dores fossem aliviadas. Ao se retirarem Maria e Jesus para seus habituais retiros espirituais, certa ocasião o santo permaneceu adormecido por algum tempo. Em seu sono, o anjo lhe falou outra vez, em nome do Senhor, que se aproximava agora sua libertação e que deveria preparar-se convenientemente, crescendo em méritos e praticando suas virtudes características, e que Deus o havia testado seriamente através daquela sua dolorosa enfermidade. Exortava-o a sofrer mais, assegurando que o Senhor se havia sensibilizado com sua paciência, resignação e conformismo frente à situação. Acordando, resignado com a vontade divina, ofereceu-se completamente a Deus e se mostrou preparado para enfrentar tudo que a divina ordem determinasse. O santo agradeceu o aviso e solicitou a ajuda divina durante aqueles difíceis momentos. Em seguida, levantou-se e relatou a ocorrência a Maria, pedindo-lhe para que também orasse por ele e lhe transmitisse o dom do sofrimento na graça de Deus. Mostrou-se muito amável com ela e ela também agiu da mesma forma, afirmando estar disposta a compartilhar de todas aquelas suas dores, desde que isso fosse de agrado do Pai Celeste. José não concordou, pois desejava imitar Jesus, estando ciente de todas as tormentas a ele destinadas no futuro. Eram muito grandes essas dores suportadas pelo santo, e ele sofria de desmaios ocasionados por elas, e parcialmente pelo seu ardente amor ao Senhor, sendo que elas só eram mesmo aliviadas um pouco na presença de Jesus e Maria. Quando Jesus se aproximava e tomava suas mãos, ele se acalmava bastante e entrava em êxtase, estado indolor no qual desfrutava das alegrias do paraíso. Lamentava muito ter que deixar seus queridos, embora, por outro lado, desejasse também ver Deus revelado. Para isso, deveria abandoná-los, e isso de fato o mortificava. Durante sua longa enfermidade, Deus teve por bem purificar ainda mais seus sentimentos de amor, que apesar de já aperfeiçoados, tinham ainda algo de pessoal e transitório temporal. Na verdade, os amava, sincera e profundamente, mas tirava disso ainda uma certa satisfação pessoal, estritamente humana, de poder estar em sua companhia. Assim teve de libertar-se dessas emoções tipicamente humanas e privar-se dessas satisfações. E também sem tristezas, somente contentando-se em atender à vontade divina, privando-se de seus prazeres e gostos particulares. Daí para frente, olhando para seus dois queridos, sentia-se apenas desolado em deixá-los de vez. Outras vezes mostrava-se bem disposto ao vê-los e afirmava: querido filho e amada esposa, terei a grande felicidade de ver-vos eternamente na moradia de nosso Pai Celeste. E assim continuava clamando pela hora de ir para aquela moradia. Sentia-se preparado para sofrer as dores necessárias com resignação. Acontece que elas se faziam sentir muito, especialmente à noite, quando Maria e Jesus se haviam retirado
para repousarem um pouco. Ela às vezes acordava durante a noite e ia ter com José, levando algum lenitivo para as terríveis dores. Entretanto, na maioria das vezes, o santo permanecia só, pois Deus desejava submetê-lo a testes de solidão e isolamento, acompanhados de dores, sem quaisquer lenitivos de alívio. Ele sofria, mas fazia por aumentar seus méritos ainda mais. Poderia chamar por Maria quando assim desejasse. Não o fazia, para que o Senhor mesmo a enviasse. Confiando na divina providência, dizia: Meu Deus, vós desejais que eu sofra pacientemente em silêncio, e eu assim o faço voluntariamente. Mas peço vossa ajuda, pois só sinto-me perdido. Atormentado pelas fortes dores, as ofereci a Deus como parte de pagamento pelas muitas que Jesus deveria enfrentar. Maria, então, instruída pelo Senhor, ia ter com ele e, encontrando-o quase sem forças, o aquecia e confortava, suplicando a Deus para que as aliviasse. E perguntava por que não havia chamado. E José dizia: Não te preocupes, quando Deus quer aliviar-me do sofrimento, faz com que sintas o estado em que me encontro, e tu me socorres, então com tua caridade divina. Dessa forma me mantenho no cumprimento de sua suprema vontade. Quando me dás o alívio para as minhas dores, então estou contente e aliviado, pois essa é a vontade do Senhor. Maria muito se confortava em observar tais sentimentos de José, mantendo-se em longas conversações com ele, versando sobre as providências divinas e as maravilhas das obras do Senhor. E José, então, inflamado, dizia: Meu Deus, como são maravilhosas vossas ações, e como se mostra infinita a vossa bondade. Que posso fazer para agradar-vos e corresponder a tanto amor e aos favorecimentos todos que me concedeis? É verdade que me fazeis sofrer fortes dores, mas também me concedeis muitas alegrias e alivias minhas dores através de minha santa esposa e do meu querido Jesus. Se for vossa intenção, fazei que tenha dores ainda mais fortes, pois estou preparado, em razão da paciência e resignação que me concedestes. Se recebo vossas ordens com prazer e alegria, também aceitarei os sofrimentos todos que me tereis designado. Dessa forma, Senhor, estou pronto, tanto para alegrias como para sofrimentos. Durante sua grave enfermidade, nem sempre podia o santo contar com a presença de Jesus, pois ele devia trabalhar para garantir o sustento familiar. Todavia, em algumas ocasiões, ele deixava a oficina e ia ter com José. Maria, de seu lado, o assistia permanentemente e não abandonava, a não ser pelos curtos períodos necessários para o preparo das refeições. José muito se alegrava com sua presença. Embora desejasse Jesus sempre perto, aceitava a vontade do Senhor quando isso não se mostrava possível. Todavia, nos últimos dias de vida de seu pai, Jesus permaneceu constantemente ao seu lado. Na doença de José, a família experimentou um estado ainda mais crítico de pobreza, pois Maria somente se dedicava a seu cuidado, e Jesus também perdia tempo de trabalho ao seu lado, perdendo muitas horas de remuneração. Mas a divina providência não os abandonava e os socorria na forma de amigos caridosos e prestativos, e também através dos vizinhos mais íntimos, e até mesmo pelos anjos, quando faltassem os demais recursos. Tendo José em mente alguma fruta ou comida especial, o Senhor enviava seus anjos
que orientavam Maria no sentido de que ela tomasse as necessárias medidas. Ela então dizia para o marido, gentil e delicadamente, que Deus providenciara as coisas que ele queria, como de fato havia ocorrido. Passando ele por período de forte inapetência, sem praticamente alimentar-se, o Senhor enviava frutas e alimentos que lhe pudessem agradar. Às vezes essas providências faziam traziam o pão de trigo muito branco, que Maria guardava como dádiva divina mesmo. O santo entendia bem a extrema pobreza por que passavam, como nunca antes, aliás, exatamente ao notar a falta até mesmo de pão. Preocupava-se e se aborrecia, suplicando ao Pai Celeste para que providenciasse alimentos para Maria e Jesus. E suas súplicas eram atendidas, e a divina providência os socorria em suas necessidades. O santo lastimava interiormente essa extraordinária pobreza a que estavam submetidos seus queridos. De sua parte, até mesmo se comprazia com o lamentável estado a que haviam chegado e não dispondo, em seus últimos dias, nem mesmo o estritamente indispensável para sua sobrevivência. Tinha para si como se isso representasse um exercício muito apreciado pelo Senhor. Ele então permanecia virtuoso, condescendente, paciente e resignado, e até mesmo alegre, procurando imitar Maria e Jesus. Tornava-se assim um exemplo de virtudes. Mesmo em instantes de dores supremas, jamais disse algo que pudesse significar revolta, somente agradecendo ao Senhor. Meu Deus, se vos comprais agravar minhas dores, estou preparado e vos rendo graças por elas, pois tudo vem de vossas mãos. Simplesmente por nominar a palavra Deus, sentia grande alegria, extraordinário conforto pessoal. Por isso mesmo, na culminância de suas dores, ainda se mostrava alegre e agradecia ao Senhor. Mas Deus desejava testá-lo ainda mais, e de maneira mais definitiva também, para que conquistasse méritos ainda maiores. O teste foi o de, além das fortes dores, fazer adicionalmente com que afastasse sua mente dos fatos divinos, esvaziando seu espírito por completo. Em determinada noite, acometido de violentas dores, José se sentiu completamente abandonado, sem qualquer consolação interior. Chamava por Deus por suas ajudas, sem encontrar o habitual consolo. E ele, privado de tudo, dizia então para si mesmo: Meu Deus, que se passa comigo? Que miserável estado esse em que me encontro? Onde e quando falhei? Que tipo de desgosto vos terei dado para que me abandoneis em horas de maior aflição, como são estas? Aqui estão também o Redentor e sua mãe, e eu me vejo abandonada e sem conforto que possa aliviar-me. Ele sabe bem do precário estado em que estou, mas mesmo assim não vem ter a mim para consolar-me. Ah, meu Deus, tende piedade de mim. Mas se essa for a vossa vontade, que eu permaneça só, aflito e desolado, alegre-me-ei em obedecer-vos, para não vos desgostar. Dessa forma amorosa e respeitosa, o santo transmitia suas queixas ao Senhor, embora se submetendo completamente à sua vontade. Nessa ocasião, com extremato esforço, levantou-se da cama e foi admirar o céu em busca de alívio em suas dores, pois isso acontecia quando olhava para lá. Contudo, não teve sucesso mais uma vez, e então exclamava: Ó céus, onde se encontra meu tesouro, a sua tão preciosa ajuda? Encontro-vos agora inatingível e me negais vossa ajuda e consolo. Permaneceu algum tempo junto à janela e depois voltou ao leito, onde, porém, não descansava em razão das fortes dores
e de sentir-se privado de qualquer consolação. Chorava copiosamente e suplicava ao Senhor para que lhe indicasse qual a falta cometida, pois ele o abandonava e o desamparava. Agitava-se muito, mas nada conseguia de positivo. Por fim, um pouco mais animado e resignado, dizia: com certeza Maria virá a mim, trazendo os lenitivos necessários. E eu, já de vê-la, estarei aliviado e confortado, pois ela solicitará por mim as graças de que necessito. Virá também Jesus e meu coração estará assim, pleno de contentamentos, e meu espírito encontrará a alegria perdida. E ele permanecia então à espera dos seus queridos, sabendo que somente em tê-los perto de si já melhoraria significativamente. Na manhã seguinte, contudo, e por orientação do Pai Celeste, Maria e Jesus tardaram bastante para sua costumeira visita matinal ao santo. Mais uma vez, o Senhor desejara testar e exercitar a paciência do santo. E isso de fato aconteceu, pois ele, em tais circunstâncias anômalas, mostrou imenso espírito de resignação, pois achando-se indigno de tudo, compreendia a sua ausência. E dizia: a verdade é que não mereço que eles se lembrem de mim. Não será de estranhar-se que se afastem e me abandonem, porque é isso que mereço. Temia que, em razão de sua falta de méritos, fosse abandonado pelos seus queridos, achando-se indigno de sua assistência. A tal ponto assim se sentia que, bem no final de sua vida, falou de tal temor com Maria, e ela lhe assegurou que eles jamais assim agiriam, e ele então se acalmou. Nessa aflição tão grande, chegaram Maria e Jesus para a sua costumeira visita. Ele só em vê-los sentiu-se grandemente aliviado em suas preocupações, embora aquelas terríveis dores não o deixassem sossegado. Maria apressou-se em dar-lhe os necessários medicamentos para acalmá-las. Mas não era isso que tanto o incomodava. Procurava algo que lhe desse pleno conforto espiritual, a graça e o amor de seu Deus que julgava ter perdido. Preocupado e aflito, olhava para Jesus e lhe dizia, através de seu coração: querido Jesus, meu verdadeiro bem, sabes em que estado me encontro. Por piedade, socorre teu José, tão abandonado e desamparado. Jesus o fitava compadecido, mas deixava que assim permanecesse, para que adquirisse ainda maiores méritos e também porque seu Pai Celeste assim desejava. José, crendo que ele não tivesse ouvido, dizia ainda mais: ah, meu querido, agora me tratas como de fato mereço. Na verdade, o tratamento que me dispensas é melhor do que aquele merecido por mim, pois verdadeiramente não sou digno de tua presença. Muito justamente não me dás ouvidos, pois não estive à altura das graças e favorecimentos que me concedeste. É justo que me mantenhas assim até o último instante de vida, agindo com justiça. De bom grado aceito o desamparo, em razão da minha não correspondência em gratidão. Em seguida observava Maria, que tentava aliviar suas dores de alguma forma, e ele dizia para si mesmo: ah, querida Maria, se soubesses em que estado se encontra meu espírito, pedirias ao Senhor que me desse o desejado sossego eterno. Vejo que nem mesmo tua amável companhia pode trazer-me a habitual alegria. Disso concluo que Deus me quer assim aflito e desamparado, e eu me humilho perante Ele e me conformo à sua vontade. Dessa forma, José passou todo o dia em atos de resignação, sofrendo com muita paciência. E nisso foi completamente assistido por Maria e Jesus, que jamais o abandonaram.
Acontece que Deus tinha em mente colocar uma vez mais à prova a lealdade e confiança de José. Assim permitiu que o demônio mais uma vez o tentasse. E da forma seguinte: à medida que José se via progressivamente privado de sossego e serenidade, foi também assaltado por súbito desejo de praticar a deslealdade e a impaciência. Conhecendo, pode-se imaginar em que terrível estado estava, com dores lacinantes, sem alívios e terrivelmente tentado pelo demônio. Mas galhardamente superou essas tentações, mostrando-se leal, confiante e paciente. Dessa forma e através de confissões, recorreu a Deus, embora crente de que ele o havia abandonado, ainda acreditava em sua bondade e clemência, seguro de que ele não tardaria em socorrê-lo. Mostrou infinita paciência em seus sofrimentos e praticou todos os atos imagináveis de virtude, na verdade heróicos. Após muitas horas de lutas com esses problemas, pedindo ao Senhor ajuda com toda humildade em seu coração, recebeu a visita de Jesus, cuja presença afastou o demônio de imediato. Vendo seu filho, abriu seus braços e exclamou: Jesus, meu querido, socorre-me, pois me encontro em terrível aflição. De fato, completamente exaurido de forças vitais, deveria morrer dentro em pouco. Jesus o socorreu, fazendo com que se libertasse daquelas horríveis tentações, e ele então melhorou um pouco, embora não conseguisse aquela desejada consolação. Permaneceu alguns dias delirante e, recebido o almejado alívio e tendo atingido algum sossego, acalmou-se temporariamente. Depois disso, recebeu Maria e lhe contou suas atribulações todas. Ela o exortou para que sofresse com alegria, generosamente, pois naquela período difícil o Senhor desejava cobri-lo de ainda maiores méritos para que ele fosse grande em seu reino. Assegurou-lhe também que Deus não o abandonara, mas que permanecia constantemente em sua companhia, dando-lhe novas forças para enfrentar tudo que fosse necessário e que muito se comprazia em vê-lo confiante e leal. Embora ele não atingisse o desejado conforto, nem mesmo com essas lindas palavras de Maria, tais afirmações serviram, pelo menos, para que se animasse algo e visse aliviadas suas angústias. Voltando-se para ela, agradeceu profundamente e suplicou para que rezasse ao Senhor por ele e também para que não fosse abandonada em aflições como fora, e para que ele lhe restituísse o sentimento interior de amor que sempre possuíra. Se fosse vontade de Deus, permaneceria desamparado de sua presença, pronto a resignar-se com tudo. E ela lhe assegurou que tudo seria feito segundo seus desejos. De fato, não deixava de atendê-lo prestimosamente em tudo. Rezava ao Pai Celeste para que concedesse a ele a desejada serenidade, realizando tudo com caridade, amor e boa vontade, como jamais foram praticados. José estava ciente dessa sua caridade, atenção e carinho e se mostrava muito grato por isso. Na verdade, até mesmo se constrangia em ser servido por criatura tão digna, pois conhecia sua elevada dignidade. Não sabendo como retribuir tanta estima e amor, observava os locais onde pisara para beijá-los após ela ter saído. Agia dessa forma para mostrar aos anjos a estima e veneração que nutria por Maria. Mostrava esse mesmo procedimento em relação a Jesus, embora em sentido ainda mais elevado, uma vez que se tratava do Filho de Deus. Recebia com prazer os alimentos que lhe eram levados por sua esposa, como vindos do céu,
e se alimentava contritamente, com imensa satisfação espiritual. Embora com muita dificuldade na ingestão de alimentos, eram sacrifícios, em razão das náuseas que tinha. Jamais demonstrou qualquer repulsa, e muito menos recusa, mas profundo agradecimento e satisfação com aquelas comidas especialmente preparadas para ele por Maria. Esforçava-se ao máximo em comer, tentando superar sua inapetência causada por aquelas náuseas todas. Amém, Fiat.